Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Carlos Sequeira, que nos convidou para esta sessão e que preparou toda a sessão. Queria, naturalmente, também agradecer às minhas colegas de mesa que não estão na mesa, só porque eu vou apresentar aqui um PowerPoint, a Maria Luz Sampaio e a Luísa Malafo. O que nós vamos hoje aqui falar é sobre este tema genérico da censura da liberdade de expressão. Haverá 3 intervenções, a minha é a primeira, porque assim calhou, basicamente. E depois, pelo que eu percebi destas OIC, haverá, se for caso disso, um lugar a um debate. Genericamente, o que eu vou falar é sobre a questão da liberdade de expressão em 3 domínios. O domínio do humor, o domínio da argumentação, o domínio do humor, o domínio da linguagem inclusiva e o domínio da argumentação. E deparámos hoje com esta questão é uma questão central, é uma área que me tenho dedicado, justamente porque estamos hoje a tentar fazer uma coisa que não existe, que é construir um mundo politicamente correto e uma linguagem inclusiva. Isto acontece, sobretudo, numa perspectiva política de esquerda, não deixa de ser curioso que acontece à esquerda, e temos um conjunto de pessoas que são os ofendidos profissionais. Acordamos a perguntar quem nos vai ofender, ou herdar a ofensa de alguém, os peticionários profissionais, que evidentemente põem em causa aquilo que é a liberdade de expressão, o humor e a argumentação. E põem em causa uma coisa que, do meu ponto de vista, ainda é mais grave, que é justamente esta recusa do pensamento e da história. Começarei, então, com a questão do humor. Começo com uma frase de Eco, num programa, um documentário sobre Humberto Eco, e ele diz: o homem é o único animal que ri e é também o único que sabe que vai morrer. Uma vez que é o único que sabe que vai morrer, creio que é o único que inventou o riso para se livrar. Não podemos levar-nos muito a sério. Ou seja, esta última frase do Eco, não podemos levar-nos muito a sério, é exatamente o contrário do que acontece hoje, e como dizia, repito, acordarmos ofendidos com qualquer coisa. Também recentemente vi um programa na RTP3, este Kurt Westergaard, foi um humorista que satirizou o Maomé, como se lembram, que ainda hoje vive rodeado de medidas de segurança, e o Kurt Westergaard diz: liberdade de expressão sim, mas. E, portanto, há sempre aqui a introdução da adversativa. Passarei agora a alguns cartoons, para que possamos ver primeiro esta questão, então, dos cartoons. O primeiro cartoon é este, naturalmente que é um cartoon cómico, toda a gente se ri deste cartoon. O problema são os trampianos, só que, pelos vistos, não há nenhum. Agora, a questão que se põe a seguir é o que é que fazemos se este cartoon é... Se permitimos este cartoon, vamos ver o que é que vamos permitir a seguir ou se abrimos a caixa de Pandora. Toda a gente se lembra desta fotografia. Esta fotografia foi do pequeno Alain Kurdi, que morreu numa praia do Mediterrâneo, um refugiado sírio. E agora, o que é que o Charlie Hebdo fez com esta fotografia, ou fez com esta morte dramática? A primeira coisa que fez foi esta. Portanto, o miúdo aparece ali na praia, tal como aqui. E depois há aqui uma coisa que diz mais ou menos isto, tão perto de conseguir, e depois há aqui um menu de infância, como se fosse um McDonald's ou uma coisa qualquer. E este é um cartoon do Charlie Hebdo. Lembram-se? Charlie Hebdo ainda fez mais com o Kurdi. Em 2015, uma passagem de ano em Colónia, na Alemanha, 2015 para 2016, houve um conjunto de migrantes, e isto é factual, que assediaram os milhares alemães, e, passado algum tempo, o Charlie Hebdo então fez mais este cartoon, o miúdo continua lá, na costa, e o que aqui diz é o que é que teria sido, portanto, o que é que se teria tornado o Alain se tivesse crescido, e a letra num apalpador de nádegas na Alemanha. O cartoon publicado pelo Herald Sun, também, ainda por cima aqui isto envolve de uma certa maneira, porque o árbitro era português, a senhora Williams não gostou da decisão do árbitro e protestou, e quando o Herald Sun publicou este cartoon, imediatamente, não podia deixar de ser, vieram os peticionários e os ofendidos profissionais
dizer que este cartaz reproduzia estereótipos racistas em relação a Williams. Felizmente o jornal manteve, o Herald Sun manteve, o jornal australiano, e passado muito tempo o regulador lá da Austrália disse o seguinte: não viola o cartoon nenhum princípio legal ou moral. Utiliza, como é suposto num cartoon, mas hoje é preciso dizê-lo, utiliza a sátira, a caricatura, o exagero e o humor. Que é suposto num cartoon, não é? Mas hoje parece que não pode ser. Este tem uma piada, não é? Porque se assim fosse não teríamos Natal. Depois aparece este que é violento, que é de uma revista satírica alemã, que se chama Titanic, que se chama A Titanic. A Igreja hoje. E naturalmente o autor do cartoon, o responsável pela publicação do cartoon, disse: o Sr. Bispo está naturalmente a limpar a estátua. Não está a fazer mais nada, se posso imaginar, está simplesmente a limpar a estátua. Não deixa de ser curioso que praticamente sempre que o Titanic na Alemanha publica um número, e eles estão sediados no Museu do Cartoon em Frankfurt, tocam os sinos da catedral. O caso mais recente é este, que aconteceu com o cartoon do António, publicado na por cima inadvertidamente, sem que ele soubesse, na edição internacional do New York Times. Portanto, o cartoon do António tem o Trump invisual, tem um cão, e a cabeça do cão é do primeiro-ministro israelita. E tem naturalmente o escudo de David, portanto identifica claramente. O que é que aconteceu com este cartoon? Portanto, o cartoon do António foi retirado, foi retirado dia 25 de Abril, foi retirado da edição do New York Times. O cartunista o que disse: aquele desenho acontece na altura em que são anunciadas novas anexações na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Eu sei que este recrudescimento desta febre de Israel, desta febre de anexação e aniquilação dos palestinianos acontece muito por causa do apoio da administração americana, daí ter feito este cartoon. O facto é que o cartoon é retirado. Lembro-vos todos, presumo eu que estou nesta sala, ou a grande maioria, que há bastante tempo o António publicou um cartoon no Expresso, que punha um preservativo no nariz do Papa. Felizmente o Expresso manteve o cartoon e desta vez o Expresso também manteve este cartoon. A explicação do jornal, como sempre, a imagem era ofensiva, cá está, os ofendidos profissionais, e foi um erro de julgamento publicá-la, estava a ser subida pelo New York Times, que já parou. Ora, depois ainda vão mais longe, imagens como esta são sempre perigosas, numa altura em que o antissemitismo está a aumentar em todo o mundo, ainda se torna menos aceitável. Os argumentos são sempre os mesmos, é a ofensa e a perigosidade. A nossa, digamos, defensora oficial dos judeus veio publicar naturalmente um artigo do jornal. Então a Esther Moschnik diz: falei com um amigo meu que é judeu e é praticamente ateu, e ele disse-me: isto ofende-me a minha identidade judaica. Lá está, famosa ofensa. A mim o que me preocupa é a insensibilidade das pessoas cheias de boas intenções. Não digo que o objetivo tenha sido atacar os judeus, mas é essa insensibilidade que é problemática. Dizendo depois a confusão que se faz entre a política do governo Netanyahu e o mundo judaico. Mas a questão aqui é sempre a ofensa. E, portanto, este cartoon foi retirado. O que fazer com estes cartoons? Admitimos o do Trump, não admitimos o do Charlie Hebdo, abrimos a caixa de Pandora, quando os terroristas atacaram Charlie Hebdo 7 de janeiro de 2015, mataram 12 pessoas, provavelmente. Evidentemente que se nós temos aqui duas hipóteses, não em termos de grau, evidentemente, mas em termos de princípio. Proibimos ou não proibimos os cartoons? Proibimos ou não proibimos certos cartoons? A rejeição que nós fazemos do cartoon antissemita, não podem os trumpianos fazer o primeiro cartoon, quando Trump está lá a perguntar ao presidente chinês na Grande Muralha se também tem problemas com os mexicanos. Há sempre alguém que defende. Portanto, a questão é se devemos aqui ter algum critério para proibir certos cartoons. E todos nós sabemos também o que aconteceu a partir deste atentado, em que houve boa gente na Europa Ocidental que diz que foram longe demais. Foram longe demais com quem? Foram longe demais o Charlie Hebdo por publicar estes cartoons que deram esta morte. Vamos ceder aos terroristas, a seguir o que é que vai acontecer? Não deixamos as meninas a andar de piercing nos centros comerciais? Qual é o próximo passo?
Não é? Portanto, aberta a caixa de Pandora, a questão é qual é o próximo passo. Aberta a caixa de Pandora, a questão é qual é o critério. O critério é não brincar com crianças e com judeus. Pode-se brincar e pode ser homofóbico, ou também os cartazes homofóbicos não funcionam, e os racistas, e os sexistas, e não sei o que mais. Qual é o critério? Portanto, isto, reparem, no mundo do cartoon, não é? Agora dizem, está a exagerar, não estou a exagerar, o cartoon do António foi retirado. Tão simples como isso. Passaria agora, então, àquilo que chama a liberdade de expressão. O meu segundo tópico aqui. Portanto, tenho alguns exemplos, estão todos identificados com o fronte em baixo. Este exemplo é bastante conhecido, exemplo de 2013, Justin Sack, que era diretor de uma companhia de comunicação, publicou esta irónica mensagem no Twitter. Ela, à altura, tinha 170 seguidores. E ela diz, antes de apanhar um voo de 12 horas para a África do Sul, going to Africa, hope I don't get AIDS, just kidding, I'm white. Portanto, rede social, uma piada, e a senhora foi voar. Quando aterrou na cidade do Cabo, era top Twitter em todo o mundo, tinha comentários muito piores do que a piada que ela disse, por exemplo este, sem palavras, peço horrivelmente nojento, racista do caralho, tweet de Justino Sacco, foi despedida da empresa em que trabalhava e tinha no aeroporto um troll à espera para lhe tirar uma fotografia. Portanto, insisto, a senhora publicou uma mensagem na sua rede social e publicou uma piada. Portanto, hoje podemos ser despedidos por dizermos uma piada. Em janeiro de 2015, o ator britânico Benedict Cumberbatch apareceu num programa de televisão dos Estados Unidos e, justamente, vejam bem, a propósito da desigualdade racial no meio artístico do Reino Unido, portanto, ele estava contra esta desigualdade racial, disse o seguinte nos Estados Unidos: para os atores de cor, e utilizou a expressão infame colored, as coisas são muito difíceis no Reino Unido. Não interessou mais nada, o que interessou foi o colored. Não obstante o ator estar contra essa desigualdade, o termo utilizado provocou uma tempestade. Cumberbatch acabou por pedir desculpas, vejam bem, por ser um idiota, é outro procedimento normal. Um idiota que ofender às pessoas, não obstante estar justamente a defender, ser contra essa desigualdade racial. E depois diz uma coisa absolutamente extraordinária. Só espero que este incidente sublinhe a necessidade de usar corretamente terminologia que seja rigorosa e inofensiva. Eu gostava de ter um dicionário destes. Qual é a terminologia no mundo global que seja rigorosa e inofensiva? Em 2014, Richard Scudamore, diretor executivo da Primeira Liga Inglesa, esteve para ser demitido. Agora vejam bem porquê. E por isso é que ali também no título aparece o fim da privacidade. Um dos seus assessores enviou a um jornal e-mails privados de Scudamore. Nessas mensagens, trocadas com um grupo de amigos, conversava-se, mensagens privadas com um grupo de amigos, conversava-se, entre outros, de alguém já ter feito sexo com gajas magras e mamalhudas, e piadas com gíria de golfe como Edna não me larga o taco. Scudamore, depois de muitos pedidos, que apelavam à sua demissão, sobreviveu, tal como Cumberbatch, depois de uma bajuladora desculpa em público por ter feito uma piada privada. Portanto, desculpa em público por ter feito uma piada privada que alguém foi buscar ao seu telemóvel. Coisa que... Quer dizer, como é que se diz na Bíblia que atira a primeira pedra quem não tem uma piada privada que alguém possa ir buscar ao telemóvel. Um comediante londrino chamado Daniel O'Reilly criou uma personagem nas redes sociais que fazia piadas contra o crescente domínio cultural do feminismo. Dado o sucesso que isto teve um programa num canal britânico. Por pouco tempo, escusados da moral do costume, através da campanha Não te podes rir disso, portanto, o que é que nós nos podemos rir, o que é que não nos podemos rir? Não nos podemos rir de piadas que atentem contra o crescente domínio cultural do feminismo, fizeram que o programa fosse cancelado. E esta revista, a New Statement, incitou os leitores a preocuparem-se com Dapper Laws. Dapper Laws não é ninguém, é uma personagem criada por este comediante. E agora vejam bem o que ele diz, que isto é completa criminalização do discurso. Estava a normalizar o assédio sexual. Relembre-se que o comediante só estava a fazer piadas. Piadas sexistas, sim, mas só estava a fazer piadas. E a questão aqui é, estava a normalizar o assédio sexual.
Por cá também temos isto, naturalmente, não podia deixar de ser. Portanto, em 2016, a psicóloga Maria José Vilaça, numa entrevista que deu a uma revista cristã, católica, tem embaixo o link, respondendo à pergunta como acolher os homossexuais, disse: eu aceito o meu filho, o amo se calhar até mais, porque sei que ele vive de uma forma que eu sei que não é natural e que o faz sofrer. É como ter um filho toxicodependente, não vou dizer que é bom. Lembram-se que caiu o Carmo e a Trindade, os peticionários exultaram, os ofendidos também, e a Ordem dos Psicólogos resolveu abrir um processo à senhora por ter dito isto. Também ainda por cá, o fadista João Braga, e logo um fadista, disse em fevereiro de 2017, agora basta ser-se preto ou gay para ganhar os Oscars. O SOS Racismo disse, e isso é que é espantoso, mais do que uma opinião, estas declarações foram uma ofensa. Claro que foram uma ofensa, é uma opinião ofensiva. Tão simples como isso. Para ser preto ou gay, basta ser-se preto ou gay para ganhar os Oscars. Um exemplo ao contrário. Há uma estrela da NBA que se chama LeBron James, que viu a sua mansão de 20 milhões de dólares pintada com a palavra nigger. Nigger é muito ofensivo, como sabe. E o LeBron James, isto nos Estados Unidos, reagiu assim: sou um negro com muito dinheiro e com uma mansão em Brentwood e tive a palavra preto pintada na porta da minha casa. Não importa o quão longe consigas chegar, haverá sempre pessoas que fazem questão de lembrar e mostrar que estarás sempre abaixo delas. Com isso só te restam duas coisas: ceder e aceitar, ou fazer uma porta mais alta e pintá-la. Portanto, não houve aqui lugar ao ofendido profissional e disse isto que é bem melhor. Recentemente também, ainda por cima num sítio emblemático, que é a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, a propósito, só vou contextualizar, portanto, a propósito de um caso em que os estudantes diziam que os estudantes brasileiros passaram à frente do mestrado, nada mais sei disto além do que acabei de dizer. Um grupo satírico pôs no átrio da faculdade esta coisa, grátis se for para atirar um Zucca. Zucca aqui, como sabem, é o Brazuca. Imediatamente o que aconteceu? O cartaz que apareceu na FEDUL no dia 29 de 2019, portanto, foi retirado das instalações da faculdade. Poderá haver um procedimento disciplinar e a Paula Vaz Freire, que é subdiretora da FEDUL, diz que tratou-se de uma ação, vejam bem, tratou-se de uma ação de um grupo que se chama Tertúlia, que faz ações satíricas à margem da campanha eleitoral. O que é à margem da campanha eleitoral? É simplesmente porque na altura a FEDUL estava em eleições para a Associação Académica. Portanto, nem sequer é um movimento que concorre às eleições para a Associação Académica. Um grupo, Tertúlia, que faz ações satíricas. A partir do momento em que a direção tomou conhecimento, pediu de imediato para que fosse retirado o cartaz como uma alusão tida como ofensiva para os alunos brasileiros. Lá está a ofensa. Afirma a diretora, a subdiretora, reiterando que a direção naturalmente repudia quaisquer atitudes impróprias de caráter xenófobo ou discriminatório. Não há nenhum estudante brasileiro que se saiba, na FEDUL, que tenha sido discriminado. Continuam a ir às aulas, ninguém nos impede de ir às aulas, não aconteceu nada. Aconteceu que um grupo satírico fez uma sátira a isto. O mais extraordinário é a senhora brasileira, a Flora Almeida. Flora Almeida disse o seguinte: quando eu fui questionar, disseram que era uma piada. Portanto, quando fui questionar este grupo de sátira, depois ela diz isto, que é fantástico, que é a piada inclusiva. E eu respondi que é piada só quando todos ninguém. Eles falaram que é normal, que mexem com todo o mundo, que no ano passado foram os muçulmanos. Para mim é muito estranho a faculdade permitir que um grupo que faz sátira desse tipo se reúna dentro da faculdade. Ou que monte um stand no átrio, dado o momento em que estamos a viver. É sempre um momento perigoso, vai sempre explodir qualquer coisa. Acho que este tipo de piada não é tolerável, pode ser uma faísca para uma coisa muito maior. E estamos a viver tempos extremos. Só cheguei às 2 da tarde, mas eles já estavam desde manhã e ninguém tinha feito nada. Portanto, aqui aparecem duas coisas. Primeiro, a coisa que aparece é que é piada quando toda a gente ri. Não é? Portanto, eu pergunto o que é uma piada quando toda a gente ri. E a segunda coisa é a ideia da perigosidade. Portanto, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde segue a maioria dos nossos governantes, é perigoso fazer uma sátira.
Portanto, aqui já nem sequer a gente pode questionar a questão do auditório, do contexto. Determinados contextos podem ser perigosos. Uma faculdade? É perigoso uma faculdade fazer uma sátira? É perigoso para quê? Concretamente. O que é que diz o diretor, o redator-chefe da revista Titanic, que tinha aquele cartoon em que o bispo estava a limpar a estátua? Diz: o cómico não funciona sem vítimas. Uma piada tem sempre uma vítima. Neste caso foram os brasileiros, como diz aqui o grupo, no ano anterior tinham sido os muçulmanos. A hipótese de ser uma piada só quando riem todos, porque Tim Wolf tem razão quando diz o cómico não funciona sem vítimas. E, portanto, temos que assumir que o humor, o cómico, funciona com vítimas sem que isso faça de nós, naturalmente, ou nos vincule, ao contarmos uma piada dessa natureza, ou uma posição que defendamos dessa natureza. E, portanto, eu posso contar uma piada em que dois soviéticos se encontraram no tempo da ditadura comunista, no tempo de Stalin, e estavam os dois juntos e encontraram uma garrafa de vodka. E um disse: ok, vamos dividir isto como camaradas. E o outro respondeu: é melhor não. É melhor ser metade-metade. Portanto, é uma piada ofensiva para o PC, para o Stalin, não sei. Quando eu era miúdo, contávamos muitas anedotas do Samora Machel. E havia uma anedota que eu nunca mais me esqueço, que era particularmente engraçada. O Samora, sempre que se ia deitar, levava um copo vazio e um copo cheio de água. E os assessores perguntaram: Sr. Presidente, nós respeitamos muito a sua política, gostamos muito de tudo que faz, mas há uma coisa que nós não percebemos. O senhor vai para a cama com um copo vazio e também leva um copo cheio de água. Então eles responderam: isso é muito simples, sabe, que eu posso ter ou não ter sede. Portanto, é uma piada agora racista. E depois há a piada, quer dizer, que se contava na escola, também se pode contar agora, que é a piada que disseram, que a professora disse para os meninos fizerem uma composição em que tivesse a frase mais só uma. E os meninos foram para casa, fizeram a composição e o Joãozinho não fez nada, foi brincar toda a tarde, no dia seguinte, a professora perguntou. Então, as histórias, as frases e os textos com a vossa frase mais só. E vários alunos fizeram textos magníficos sobre a mãe, etc. E a professora perguntou: Joãozinho, então e tu? E o Joãozinho lembrou-se: eu também tenho uma. Também fiz uma frase muito bonita. Porque a minha mãe mandou-me ao sótão buscar maçãs. E eu disse: mãe, só uma. É ofensivo para as mães. Pode contar-se, pode contar. Portanto, eu só quis aqui provar, e continuar, que há sempre uma vítima. E que as piadas, evidentemente, têm uma vítima. Agora, nada do que eu disse, nenhuma piada que eu contei, mas isto funciona aqui provavelmente nesta sala. Não funcionaria, por exemplo, se eu estivesse no mundo anglo-saxónico. Nenhuma piada, sobretudo a que eu contei do Samora Machel, que meio volta. Nada do que eu contei aqui me vincula a nenhuma posição. Nenhuma posição contra as mães, nenhuma posição contra nenhuma posição racista, nenhuma posição, essa até tem mesmo, uma posição contra o Estado. Ainda na liberdade de expressão, com a famosa questão da linguagem inclusiva, há diversas sugestões, todas elas uma melhor que a outra. Por exemplo, suprimir o verbo denegrir, visto que promove uma associação entre os negros e uma ação depreciativa, e também o verbo esclarecer por associar um valor positivo à cor branca. Não obstante, aqui não tem a ver com ótica, não tem a ver com raça, mas tem a ver com ótica, mas isso não interessa. O que interessa é ser inclusivos, não é? Esclarecer seria então substituído por negritar. No campo feminista, na tentativa de suprimir o plural masculino, e por exemplo, li um artigo muito interessante de um senhor aqui da FLUP, que agora é vice-reitor, Deus ajude-me, João Veloso, em que ele explica justamente que isto não funciona assim. Um longo ensaio que ele escreve, que ele diz que o plural não tem nada a ver com a questão de género. Por exemplo, no galês, nós quando queremos, dito por ele,
no galês, quando nós queremos dizer, queremos falar neste plural neutro, e queremos dizer os alunos e os professores devem ir buscar, devem ter os cadernos, dizemos as alunas e as professoras devem ir buscar o caderno. E essas alunas e as professoras é neutro. Bom, mas então, toda a gente já recebeu coisas com isto. O João Veloso diz, com piada, ensina-me a ler isto. Ensina-me a ler o que aqui está, para que eu possa ler o que aqui está. E depois o problema não é só ler o que aqui está. O problema é que hoje, como é que nós nos dirigimos, não é? Com um auditório global, eu tive um aluno que dizia, mas isto ainda hoje ainda é pior, porque num auditório global, uma pessoa pode ter um género no início e depois, durante a conferência, pode mudar de género. Eu nem sabia disso. Portanto, no fim, a pessoa pode dizer, ofendeu-me porque não disse, não falou comigo no início, não me representou a mim. Não é? Além do mais, se nós vamos aqui atender a tudo, fazemos só a declaração das pessoas que estão e depois não fazemos a conferência. Não é? Porque não há tintas. Como é evidente, também temos o anti-animalismo, não é? Que não se pode ser hoje. Toda a gente tem que gostar de gatos e de cães, mesmo que seja alérgico. Portanto, ainda no campo da linguagem executiva, da linguagem inclusiva, temos a orientação da PETA, que é uma coisa chamada People for Ethical Treatment of Animals. E a PETA tem coisas extremamente extraordinárias. E das coisas extraordinárias que tem, por exemplo, tem Kill two birds with one scone, que seria substituído por alimentar 2 pássaros com um scone. Este segundo tem a ver com, portanto, com as experiências dos animais, as experiências no laboratório. E, portanto, em vez de ser a cobaia, seria ser o tubo de ensaio. Depois, o famoso bater num cavalo morto seria, extraordinário, alimentar um cavalo alimentado. Bring home the bacon, portanto, a ideia de sustento familiar transformar-se em bring home the bagels, que são os bolos. E o último que eu gosto mais, que é pegar o touro pelos cornos, ficaria pegar nas flores pelos espinhos. Recentemente, em França, as escolas estão prestes a substituir a palavra mãe e pai por uma coisa que é o responsável 1 e o responsável 2. E há aqui uma explicação desta senhora que é do partido Macron, portanto, que diz o que está aqui em questão é adotar, portanto, uma linguagem inclusiva, de modo a ancorar a diversidade familiar na escola, na lei. Portanto, o cenário que nós temos é o João a perguntar ao seu colega Pedro quem é que trouxe hoje à escola, e ele diz o responsável 1, quem é que vem buscar logo o responsável 2. Mas tem aqui um problema maior, é que se resolve o problema do pai e da mãe, vamos falar o problema do pai e da mãe, mas quem é o 1 e quem é o 2. Quem é o 1 e quem é o 2. Em Barcelona, também, numa escola, que é uma escola sob a alçada do governo catalão, aconteceu uma espécie de bibliocausto. Foram retirados 200 livros da biblioteca. Está a acontecer, não inventei isto, está a acontecer, tenho aqui as fontes. Parece impossível, mas é verdade. Foram retirados 200 livros da biblioteca, entre os quais o Capuchinho Vermelho e a Bela Adormecida, por contribuírem para uma coisa extraordinária, que é a perpetuação de uma sociedade sexista. A Ana Tutzol, da Comissão Saneadora desta coisa, disse o seguinte: na primeira infância, as crianças são esponjas e absorvem tudo que está em seu redor, que é uma guerra. De tal modo que podem naturalizar estes padrões sexistas. Por outro lado, os alunos da primária já têm uma capacidade crítica e os livros podem ser uma oportunidade para aprender para que eles mesmos se deem conta dos elementos sexistas. Portanto, vejam bem o Capuchinho Vermelho e a Bela Adormecida. Na verdade, esta purga ainda devia ter ido mais longe. Entre todos os livros que compunham a biblioteca infantil, apenas 10% das narrativas, isto é um índex, estamos a falar de Inquisição, isto é um índex, apenas 10% das narrativas foram consideradas como inclusivas na perspectiva de género. Felizmente, a Teresa Calçada disse sobre isto, bom senso, naturalmente. Trata-se de um saneamento desnecessário e errado. As obras literárias, incluindo as que preferencialmente se dirigem à infância, são produto da história, da diversidade e das experiências culturais, que têm um lastro de séculos de vivência de leituras, nunca ninguém as lê de igual maneira. Felizmente, uma voz de bom senso, mas são cada vez mais raras. Reparem, em relação às histórias infantis, evidentemente temos aqui um problema, não é? Porque eu sei as histórias infantis que contei aos meus filhos, não sei as que vou contar aos meus netos, porque eu não sei se a Branca de Neve
pode continuar a ser caucasiana, de olhos azuis, cabelo preto como o Eber. Não faço ideia. Não faço ideia se não se pode contar isso. Ou se pode contar isso. Como hoje não há privacidade. Em fevereiro de 18, uma revista de um sindicato de Madrid publicou partes de um artigo assinado pela artista, investigadora e educadora Yara Moreno e pela académica Melanie Pena, intitulado Breve Decálogo de Ideias para uma Escola Feminista. Entre estas ideias, o decálogo tem várias ideias, eu fui só buscar algumas, daquelas que eram mais interessantes, naturalmente. Portanto, formar o professorado em centros de feminismo, um programa básico de formação dos professores de feminismo devia incluir, pelo menos, os seguintes conteúdos: história do feminismo, importância da linguagem inclusiva, uso de linguagem não excludente e a desaprendizagem da competitividade, do machismo e do heterossexismo. Portanto, é um problema hoje o heterossexismo, o problema de ser heterossexual. Aliás, não deixa de ser curioso que um dos candidatos às eleições americanas, um homem que é parecido com o Kennedy, bastante alto, com um porte bonito, que se chama, salvo erro, Beto O'Rourke, deu uma entrevista à Vanity Fair, perguntaram-lhe qual é a sua principal vulnerabilidade. Ele disse uma coisa extraordinária, que daqui a 12 anos vamos ver como um problema sério. Ele disse ser branco. Ser branco. Ser branco quer dizer ser branco, ser heterossexual, ser ocidental, etc. Ser homem. Entre outras coisas extraordinárias que este decálogo diz eliminar livros, está lá escrito, eliminar livros escritos por autores machistas e misóginos entre as possíveis leituras obrigatórias dos alunos. Exemplos. Eliminar Pablo Neruda, 20 poemas de amor e uma canção de desesperado, Artur Pérez Reverte e o Javier Marias. Javier Marias é radical, qualquer um dos seus livros. E depois dos clássicos que não se podem eliminar, portanto, falar da faceta misógina destes autores, como Rousseau, Kant, Nietzsche, entre outros. E depois o mais extraordinário, já vou voltar ao Javier Marias, mas o mais extraordinário é o último, proibir o futebol nos pátios de recreio. Portanto, façamos do pátio um espaço amigável, que todo mundo possa ocupar e habitar esse espaço comum. Deixemos de fora os jogos competitivos que monopolizam estes espaços. E depois a pergunta final: porquê pistas de futebol e não pistas de baile? Portanto, nas escolas. O Javier Marias é um dos excluídos aqui deste índex, desta lista. E o Javier Marias tem vários livros publicados em português. Tem um que vem mesmo a propósito, que se diz Quando os Tontos Mandam. E só ia ler aqui duas passagens do Javier Marias, que vale a pena, que é um dos que está excluído aqui neste local. De há uns anos para cá, no entanto, começou a fazer-se uso da coação e da força. Deu-se pouca importância, e isto tem a ver justamente com aquilo que estamos aqui a falar de universidades, deu-se pouca importância ao facto de, em universidades catalãs e madrilenas, destacamentos de independentistas ou esquerdistas, alunos e professores misturados, nem todos imberbes, terem impedido de falar ou de pronunciar conferências, personalidades que não lhes eram gratas, tão simples como isto. E não se deu suficiente importância ao facto grave de entre estes agitadores se encontrarem destacados membros do Podemos. Por isso é que eu situava isto mais à esquerda no início. Com essa lenidade começou a normalizar-se aqui algo que nunca pode ser normal, a saber, mas que é neste momento normal, que é neste momento o cotidiano. Vetar, censurar, arrebatar a palavra, proibi-la à força àqueles que defendem posições contrárias. E depois, na página 195, o Javier Marias diz uma coisa que acontece com todos nós: as pessoas têm pânico hoje de ser taxadas de sexistas, machistas, racistas, anti-animalistas, imperialistas, colonialistas, eurocêntricas. E depois ele diz com piada, não sei o que é que se espera de um europeu que adote uma perspectiva chinesa, argentina, paquistanesa. Pouco a pouco, esse temor leva à autocensura. A andar com pés de lado, porque esses pecados não são apenas atribuídos àqueles que com efeitos tenham cometido, mas a quem quer que não se junte, sempre e em qualquer circunstância, à vociferação condenatória, à petição, essas coisas.
Só para terem uma ideia deste medo que as pessoas têm hoje, que é um medo real. Por exemplo, a Rowling, que é a autora do Harry Potter, a Rowling colocou um gosto numa piada transfóbica. Eu não sei o que é uma piada transfóbica, mas a partir deste momento adoro piadas transfóbicas. E houve um troll que descobriu que ela tinha publicado lá um gosto. Reparem, a piada transfóbica nem era Rowling. Ela publicou, carregou lá num gosto. E imediatamente, quando o troll descobriu e publicou que a Rowling, por ter publicado um gosto numa piada transfóbica, seria transfóbica, é sempre assim que o argumento funciona, o representante da escritora negou logo qualquer discriminação e depois disse essa coisa absolutamente extraordinária. Portanto, alegaram que a Rowling coloca likes, e agora, cito, sem se aperceber por segurar o telemóvel de forma incorreta. Portanto, foi um erro técnico. Ela estava ali com o telemóvel e aquilo caiu-lhe ali um like numa piada transfóbica. Não é? E o agente vem logo dizer isto. Só para perceber o que diz o Javier Maria. As pessoas têm pânico de ser taxadas sexistas, machistas, racistas, anti-animalistas. Não é? Anti-animalistas têm a ver com o PET e têm a ver com os touradas. Não é? Qualquer pessoa que está numa tourada, meu Deus, estamos perante um criminoso. Por fim, só para terminar se ofendi alguém com as minhas palavras ou o meu comportamento, peço desculpa. Sempre haverá alguém no mundo a quem a nossa mera existência constitua agravo, diz o Javier Marias. E agora diz isto que tem muita piada. Já vai sendo o tempo de que alguns de nós respondamos de vez em quando. Se ofendi alguém, receio que o problema seja da sua pele delicada. Talvez seja bom ir ao dermatologista. Na Rússia, agora, criminaliza-se quem nega a existência da SIDA. Portanto, a senhora Ministra da Saúde veio dizer é um perigo para a sociedade. Portanto, se vier um idiota qualquer dizer que a SIDA é um mito, quer dizer, o problema não é... Eu acho extraordinário. Quer dizer, se aparecesse um idiota agora a dizer-nos a nós que a SIDA era um mito, nós dizemos, o senhor é um idiota. É preciso criminalizá-lo. Vai-se tratar, faz uma coisa qualquer, não é? Mas estamos a partir do princípio que é preciso proteger os cidadãos do idiota. E, portanto, que é preciso criminalizá-lo e dizer o senhor paga 3.000 rublos, ou não sei o quê, se vier dizer que a SIDA é um mito. Por muita SIDA que haja na Rússia, reparem, é sempre o argumento é o mesmo, temos que proteger as pessoas. Temos que proteger as pessoas e por isso criminalizamos um palerma que vem dizer que a SIDA é um mito. E obrigá-lo a pagar não sei o quê. Em França, foi proibido um anúncio sobre a trissomia 21 para não ofender as mulheres que abortaram. A coisa é o seguinte, um curto filme feito em 2014, recentemente foi adotado. Não vou ler. Portanto, basicamente, o filme é este, é muito pequeno, eu acho que vou conseguir abrir, e isto foi proibido em França, na televisão pública. Portanto, este é o pequeno vídeo que foi feito de crianças com trissomia 21 e das suas mães.
Pronto, boa tarde. O caso que não foi proposto pelo professor foi apresentar um caso, neste caso do James Gunn, que é um realizador de Hollywood. Portanto, o caso que se apresenta é partindo de um artigo da Guardian que foi escrito pelo Guy Lodge, que é um analista de cinema e mais. Foi escrito em cima do acontecimento. Começando pelo princípio, o James Gunn tinha, mais recentemente, o hábito de partilhar as suas opiniões sobre diversos temas nas redes sociais, e houve uma opinião concreta que foi sobre o Donald Trump, que é esta que vemos aqui na apresentação. Uma opinião que colocava o Putin lá no meio, etc. Uma opinião que, por mais que fosse contraditória e controversa, ele manifestou-a. E foi feita então no verão de 2018, que vai completar agora um ano. Portanto, tivemos este tweet ofensivo, para algumas pessoas. E o que é que aconteceu? Dois provocadores de extrema-direita não acharam tanta piada assim àquela manifestação de James Gunn nas redes sociais, e isso resultou com que eles partissem para a ação. Então resolveram correr o historial social de James Gunn no Twitter e encontraram diversos exemplos. Estes que vemos aqui na imagem são apenas 4, mas foram muitos. Exemplos que pudessem, ou pontas soltas que pudessem incriminar, fazer calar, não deixar que ele manifestasse tanto as suas opiniões. Eram piadas que ele publicava antigamente, portanto são piadas que ele costumava publicar entre os anos 2008 e 2011, portanto quase com 10 anos. Piadas que tinham humor negro, eram que tinham temas como a violência, o sexual, os ataques no sistema. Portanto, eram diversos temas que o James Gunn partilhava e dizia em forma de piada. É necessário esclarecer também que a Disney, quando contratou James Gunn em 2014, salvo erro, já tinha noção daquilo que é o historial que o James Gunn tinha, mas mesmo assim decidiu contratar e apostar nele, muito bem, porque eram apenas piadas. Porém, depois de analisarem o historial de James Gunn nas redes sociais e os tais trolls, eles voltaram à tona e foram totalmente tirados do seu contexto. Estes são apenas 4 que vemos aqui, mas foram muitos outros. Tinham-se passado 10 anos então e para o Hollywood, isto foi um acontecimento do verão do ano passado, e James Gunn na altura também sentiu a necessidade então de tentar minimizar os estragos que aquela justiça mediática tentava provocar nele. E sim, ele manifestou as suas ideias, dizendo que aqueles tweets eram apenas piadas e que nada tinham a ver com aquelas que eram as suas convicções pessoais, não tinham a ver com os ideais que ele representava, não representava enquanto pessoa nem como indivíduo. Mas isso também não foi suficiente para travar o despedimento por parte da Disney. Porque a Disney, como sabemos, é uma empresa que é responsável por a educação também de muitas crianças, uma empresa gigante que recentemente adquiriu os direitos da Fox, portanto é uma empresa poderosíssima. E a publicidade do acontecimento poderia trazer enormes consequências para a companhia. E há uma declaração, que é esta que vemos aqui na apresentação, onde um representante da Disney, o máximo responsável pela Disney, fala que a opinião mostrada por parte, ou aqueles tweets que vieram à tona 10 anos depois, não tinham, ou não refletiam os valores que eram associados à empresa e que toda a gente conhecia, mesmo tendo em conta que os tweets já tinham sido publicados, a empresa já sabia daqueles tweets. E então é isso mesmo que eles falam, não representavam os valores, nem as ideias que a empresa tinha cimentadas para o público. A partir deste momento, James Gunn foi vítima de uma justiça mediática que o condenou, negriu,
e estragou aquilo que era o seu trabalho, a sua profissão. O curioso final desta história é que estamos a falar, a Disney tem, como eu já disse, certos valores incutidos na sua empresa, e se fosse provavelmente outro estúdio qualquer, como se fosse a Warner, provavelmente não teria sido despedido, porque a maior prova disso é que a própria Warner, em cima do conhecimento, contratou James Gunn, mesmo com a polémica toda nos jornais e até nas redes sociais. E uma prova ainda maior disso é que a Disney, mesmo depois de contratar o James Gunn sabendo dos tweets, despedindo-o depois porque os tweets foram descobertos por mais pessoas, a Disney então recontrata o James Gunn. Isto foi em março, depois de tudo o que aconteceu. Ou seja, isto aqui pode ser, sei lá, entendido como uma manobra de distração para os públicos que acham que uma opinião ou uma piada divulgada nas redes sociais deve ser julgada. Portanto, houve aqui um equívoco por parte da Disney, talvez, de tentar minimizar os estragos que certas pessoas tentam incutir em certas personalidades, neste caso o James Gunn, que, lembramos, começou com uma opinião controversa sobre Donald Trump, que é legítima para ele, e depois seguiu para uma pesquisa intensiva ao historial dele, onde resultou no aparecimento de mais tweets controversos, piadas neste caso, que ofenderam muita gente, mas que no caso a Disney tentou minimizar os estragos. Muito obrigado. Vamos lá outra vez. Portanto, foi proibido então, não passou na televisão, justamente porque podia ofender as mães que decidiram não ter filhos com trissomia 21. O caso que o Ruben falou é justamente de um troll que vai à procura. Todos temos isso, e depois o que acontece no troll é que o troll é vítima do troll seguinte, mesmo assim não deixa de ser troll. Portanto, todos temos, não há privacidade. Vão agora, se alguém não gostou desta conferência, vai às minhas redes sociais, não é que tenho muitas, mas tenho sempre algumas, e vai dizer, registrada, lamento, mas publicaste isto e isto, e vamos já fazer uma petição à Universidade de Fernando Pessoa para que saias de lá rapidamente. E, em alguns casos, sai-se mesmo, que é o grave da situação, não é para brincar. Em relação à argumentação, se quiser ir para ali, pode ir, obrigado. Em relação à argumentação, que é o meu último tópico que estou a terminar, Maria de Lourdes, em 2009, o governo inglês, ainda por cima, trabalhista à altura, impediu que o eurodeputado da extrema-direita, Geert Wilders, holandês, fizesse uma conferência em solo britânico, visto que o político tinha posições anti-islamitas demasiado incendiárias. E o Ed Miliband, que era o ministro dos Negócios Estrangeiros, disse, reparem, no berço do país que inventou e acarinhou a liberdade de expressão, disse: o nosso compromisso para com a liberdade de expressão é profundo, mas, lembrem-se do mas inicial, do Westergaard, que ele diz liberdade de expressão sim, mas não temos a liberdade de provocar ódio religioso e racial. Também em maio de 2017, Ann Coulter, uma figura da direita radical norte-americana, foi impedida na Universidade de Berkeley, ainda por cima a Universidade de Berkeley, como sabem aqui, é emblemática, a Universidade de Berkeley foi absolutamente fundamental na conquista dos direitos civis pelas minorias na década de 60, e portanto a Ann Coulter foi impedida de falar na Universidade de Berkeley. Vejam bem, portanto, aqui, o argumento aqui da perigosidade não funciona, os alunos não podem ouvir a Ann Coulter. A que título? E porquê? E reparem, figuras mesmo à esquerda da Clinton, como Bernie Sanders e a John Bias, defenderam que, e isto é que é importante, esta defesa, não obstante a diferença de pensamento que tinham com a Ann Coulter, que esta devia poder exprimir livremente as suas opiniões. É exatamente para esse debate que servem a universidade e a educação em geral, e não há outra maneira de ensinar senão assim. Também por cá, como sabemos, um grupo de jovens, ao que sabe, ligados ao Bloco, impediu o Jaime Nogueira Pinto, que eu nem diria que é da extrema-direita, mas pronto. O Jaime Nogueira Pinto preferisse-me na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, infelizmente, que por este caso, a Universidade onde eu estudei, de fazer uma conferência chamada Nova Portugalidade, fazer uma conferência promovida por um grupo chamado Nova Portugalidade, intitulada Populismo, Democracia, o Brexit, Trump e Le Pen. E depois isto ainda tem um efeito perverso. O efeito perverso é que ninguém sabia quem era a Nova Portugalidade. Nem ninguém ia saber. A Nova Portugalidade, ninguém quer saber disso para nada, basicamente. E agora eu sei e mais pessoas saberão que é a Nova Portugalidade. Ninguém sabia que Jaime Nogueira Pinto ia à Nova fazer uma conferência com este título.
E agora já toda a gente sabe. Portanto, o efeito perverso que estas ações de no platform têm é justamente de dar publicidade quando não se quer dar publicidade. E por isso é que o Ricardo Araújo Pereira diz: por questões higiênicas, deixem-nos falar, nós ficamos a saber onde eles estão. Que é absolutamente extraordinário. Deixem-nos falar, nós ficamos a saber onde eles estão. E aqui seria a mesma coisa, quer dizer, agora, dar esta publicidade toda, evidentemente que tem um efeito perverso. Houve mais casos em Portugal, só queria falar mais dois, só mesmo para terminar isto. Houve um caso que é conhecido, a Marine Le Pen foi desconvidada de ir ao Web Summit de 2018. E porquê é que foi desconvidada? Isso não deixa de ser curioso, porque é sempre o mesmo argumento. Então, os crânios da informática não podem ouvir a Marine Le Pen. Qual é o problema do auditório do Web Summit? Não é? Aquilo que pode fazer mal àqueles senhores é excesso de computadores, não é? Marine Le Pen. Não é? Quer dizer, vamos lá ver. A Marine Le Pen, a pressuposição do argumento é sempre esta. A Marine Le Pen vai lá e aqueles senhores que estão a ouvir, como se a Marine Le Pen viesse aqui neste momento, saímos todos daqui com ideias de extrema-direita. Mas quer dizer, mas isto o que é? A pressuposição de que somos todos uns joãozinhos ou que somos todos uns imbecis. Portanto, esta é a pressuposição do argumento que diz que é preciso proteger. Proteger na Universidade de Berkeley, proteger na Nova de Lisboa, proteger no Web Summit, mas proteger porque aquelas pessoas não sabem proteger. Há N coisas no menu que se podem fazer. Um menu ir ouvir a Le Pen, ou não ir ouvir o Jaime Nogueira Pinto. Outra é ir com cartazes a dizer Jaime Nogueira Pinto vai para a África, ou vai para não sei onde, não é? Outra é chegar lá e contestar o que ele vai dizer. Agora, a saída bem simples, e a que estamos a fazer, que está a chegar a Portugal, já chegou às universidades madrilenas e catalãs, como vimos aqui, a saída mais simples é sempre, no plataforma, o senhor não vai falar. Antes, não é post-facto, é ante-facto. O senhor não vai falar. Porquê? Porque é perigoso. Como dizia a estudante brasileira. E, portanto, nós tivemos aqui a Marine Le Pen, que foi desconvidada para ir ao Web Summit de 2018, e depois, em janeiro deste ano, também o caso conhecidíssimo do Mário Machado, que foi à TVI, e várias personalidades e associações, só espero que não esteja aqui ninguém nesta sala que tenha subscrito esse documento, várias personalidades e associações escreveram um texto no público que tem este título absolutamente maravilhoso, que é, de facto, dar importância ao Mário Machado que ele não tem, e o título do texto, que tinha tanta gente, que eu, se trouxesse toda a gente e as associações que subscreveram o texto, não dizia mais nada. O racismo e o fascismo não passarão. Reparem, um idiota vai à TVI e há um conjunto de personalidades deste país e de instituições que escrevem um texto a dizer o racismo e o fascismo não passarão. O idiota ainda por cima teve preso por ter assassinado um dirigente do PSR, como sabe. E cito uma passagem desse texto que saiu no público no dia 7 de janeiro. O racismo, xenofobia, o fascismo, a homofobia e o machismo, vejam bem, se isto não é criminalização do discurso, não são opiniões, são crime. E põem em risco as sociedades. Isto é defender a criminalização do discurso. Não é criminalização da ação, porque a criminalização da ação, como nós sabemos, está evidentemente no Código Penal português. Ninguém pode, não está no Código Penal, está no Código Penal e está na Constituição. Quer dizer, ninguém pode, evidentemente, ostracizar ninguém pode, eu não posso, de maneira nenhuma, impedir ninguém de entrar nesta porta, senão pode dizer, não, isso é um crime. Agora, a questão que nós estamos aqui a dizer é se queremos criminalizar o discurso, o que aconteceu, por exemplo, o que está a acontecer, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, o que está a acontecer, por exemplo, na Grã-Bretanha. Ao dizer que o que ele fez não é uma opinião, por muito desagradável que nos seja, por muito detestável que seja para nós, mas que é um crime, estamos a dizer, cometeu um crime. Cometeu um crime porquê? No limite, cometeu um crime por dizer aquilo que penso. Por muito desagradável que seja. Por muito desagradável que seja. O senhor cometeu um crime por dizer aquilo que penso. E eu vou agora criminalizar o seu discurso. E mais uma vez aqui, é parecido com a questão dos cartoons. O que é crime? Por exemplo, se alguém for defender as touradas, é crime? Ou vai ser daqui a 2 anos? Se tivermos um focado a defender as touradas, ou um tratador de cavalos a defender as touradas, é crime? Se tivermos um homofóbico, é crime? Portanto, a partir daqui, aberta a caixa de Pandora, o que é que nós consideramos crime? Todas as opiniões de que não gostamos. Todas as opiniões de que não gostamos são crime. Deixem-me só aqui, portanto, isto foi o que vinha no texto do público, subscrito por essas altas individualidades portuguesas, naturalmente. E depois, há uma coisa que o Francisco Bittencourt diz. Francisco Bittencourt tem uma obra internacionalmente aplaudida que se chama Racismo.
e que diz o seguinte: o preconceito, ou seja, a opinião, estou a citar, não identifica cabalmente o racismo. Está a falar da questão racista. O preconceito, ou seja, a opinião é meu, mas diz o preconceito não identifica cabalmente o racismo que exige a presença de ações discriminatórias. Exige a presença de ações discriminatórias. A entidade para a comunicação social, a entidade reguladora para a comunicação social, escreveu sobre o caso, e é para terminar esta parte, nenhuma pena, portanto, escreveu sobre o Mário Machado ter ido à televisão, nenhuma pena leva à perda de direitos civis, profissionais ou políticos. Logo, podia ser entrevistado. O que foi afirmado traduz a sua opinião, não indiciando incitamento ao ódio ou à violência. Por fim, a Constituição Portuguesa, no seu artigo 37, porque este texto, escrito no público, citava um artigo da Constituição Portuguesa que diz respeito ao facto de não poder haver associações homofóbicas, racistas e ninguém poder ser segregado pela raça e pelo que pensa, pela raça, pelo género ou qualquer coisa, que é evidente isso, mas esqueceram-se do 37º. E o 37º diz uma coisa muito simples, que é o seguinte, se eu tiver. O 37º diz o seguinte: todos têm direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento. Estou a falar do artigo 37º da Constituição Portuguesa. Pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de informar, se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações. O exercício destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura. Evidentemente, o Código Penal fala de duas coisas, que é injúria e difamação. Estamos a falar de coisas diferentes, não estamos a falar de liberdade de expressão. Em dezembro de 2014, há uma professora da Universidade de Harvard, como sabem, nos Estados Unidos é Ivy League, que escreveu um artigo para a revista New Yorker, na qual referiu que as organizações estudantis feministas recomendaram às alunas que não se sintam pressionadas a participarem em aulas de direito, que se focam na legislação sobre violência sexual. Disse ainda que alguns estudantes solicitam aos professores que não incluam nas avaliações legislação sobre violação, visto que isto pode prejudicar a sua performance. Mais caricato ainda, no Estado de Direito de Harvard, há estudantes a sugerir que esta legislação não seja ensinada de todo, devido ao seu potencial para causar perturbação. Pessoas que estão a estudar Direito, e portanto a pergunta é: o que é que estas pessoas vão aprender, o que é suposto aprender numa universidade, do qual não se pode falar de casos de violação? Para terminar, as palavras não são armas físicas, diz o autor e escritor britânico Mike Hume, e um ponto de vista não é violência, por muito radicais e extremas que nos pareçam. As opiniões têm de ser abertamente desafiadas. Estamos, de facto, empenhados na defesa da liberdade de expressão. É precisamente em tempos de conflito que temos de apoiar, e a expressão é esta exatamente, e é isto que nos dói, a liberdade para o pensamento que detestamos. E depois exercer o nosso direito de o combater com armas intelectuais. A solução é sempre mais palavras e argumentação, nunca menos. A exigência de que sacrifiquemos a livre expressão em nome da liberdade é uma reviravolta teatral que merece ser com o público do palco da história. A frase é esta: liberdade não é para aquilo que gostamos. Não é a liberdade de expressão para ouvir o argumento que gostamos. É a liberdade de expressão para ouvir aquilo que detestamos. Não é? E aí sim é que se vê o que é que nós pensamos acerca da liberdade de expressão. Ricardo Araújo Pereira, numa entrevista ao jornal I, diz o seguinte: para mim, então, o politicamente correto é uma estratégia de controle da linguagem e, por isso, de controle do pensamento, que não tolera a dissensão e que assenta no princípio que certas pessoas ou grupos são demasiado frágeis para serem confrontados com determinadas palavras ou ideias. Cá está o argumento da fragilidade. É preciso proteger as pessoas. Eu admito, proteger as pessoas em Berkeley, na Nova de Lisboa, na Faculdade de Letras do Porto, no Web Summit. Proteger pessoas, por amor de Deus. Este princípio parece-me ser infantilizador das pessoas, lá está, que se propõe proteger e, por isso, contraproducente. Eu convivo mal com a ideia de proibir discursos e que a gente não gosta. Para dar um exemplo radical, um negacionista do Holocausto deve poder falar? Não pode, hoje na Alemanha, como sabem, não pode. Acho que sim. Parece-me que deixar um idiota falar é quase sempre menos nocivo do que calá-lo. Às ideias de que não gostamos, responde-se com ideias de que gostamos. A minha posição sempre foi esta. Quando os nazis põem um cartaz no Marquês de Pombal, o meu impulso nunca é cobri-lo ou retirá-lo, na plataforma é colocar outro cartaz ao lado, a fazer pouco uso deles.
Ofensa generalizada, a censura ou mesmo a proibição, a expressão inglesa no platform, os pensamentos que testamos, a restrição ao humor, a farsa das conversas privadas, estão naturalmente a matar a liberdade de expressão, de argumentação e de pensamento. A autocensura, não sabemos o que é que devemos dizer, sabemos o que é que podemos dizer, não sabemos que podemos contar uma piada. E agora imaginem o que é isto numa sala de aulas, por exemplo, somos todos aqui, ou a maioria de nós ligados à educação, em que aparece dedo no ar, ofendeu-me. Hoje há miúdos, falo com professores que dão aulas ao primeiro ciclo, ao segundo ciclo, portanto, aos miúdos de 11 anos, em que estão sempre a dizer o que a professora disse ofendeu-me. Como é que a senhora dá aulas? Que ofensa é esta? Ou seja, tudo o que é fundamental é a dinâmica histórica e civilizacional. As mesmas minorias, e isto não deixa de ser curioso, tiveram a liberdade de expressão humana, uma fundamental e muito bem para a conquista dos seus direitos civis, estão agora a defender um mundo higiênico, ascético e neutro, ou seja, aquilo que não existe. A defender isso como que não existe, é, por exemplo, tão estúpido e ridículo, Ahmadinejad dizer que no país, dizer que não há homossexuais no Irã, como pensar que num país ocidental já não há homofóbicos, racistas, sexistas, cidadãos que gostam de sal ou que gostam de alheiras, o que quer que seja. Há seguramente, mas nesta parte do globo que inventou e acarinhou a liberdade de expressão, que as pessoas pensam e não o que fazem, passou a ser motivo de ostracismo de forma claríssima, de crime, com a criminalização do discurso, que vem aí de certeza. Para terminar, não há educação politicamente correta e esse é o problema que temos que enfrentar hoje. Já o sabiam Voltaire e Wilde, de acordo com a biógrafa, pela sua biógrafa, não sabemos se foi Voltaire que disse isto, ou proferiu a famosa frase, discordo do que dizes, mas defenderei até à morte o direito de o dizer. E o Oscar Wilde, no seu estilo, diz, posso não concordar contigo, mas defenderei até à morte o direito de fazeres figura de idiota.